Quando eu digo que já nascemos para aquilo, são pessoas que muitas vezes já exercem esse papel de liderança, ainda que não estejam numa posição oficial, né? Já é um líder por concepção, já é nato dele. Outras pessoas passam por um processo de amadurecimento e recebem essa oportunidade de agora sim realizar a liderança de uma maneira mais formal, o que traz responsabilidades, o que traz um peso, mas também traz os aspectos positivos, né, do reconhecimento profissional, de você entender que você está evoluindo na sua carreira, de que se você olha para trás como você chegou e agora em onde você se encontra, é um processo que houve amadurecimento e crescimento e reconhecimento. Ponto. Como é que vocês hoje lidam com isso, né? É, como era a Renata lá atrás, né? Ela acreditava que chegaria à posição de coordenação. Como é que era a Camille lá atrás? Ela entendia que chegaria a essa posição de coordenação, né? Quais são os desafios efetivos, né? E aí, Camille já começou a falar um pouquinho dos desafios que ela tem enfrentado, né? No sentido da orientação para, né? Então, quais são hoje as dificuldades ou os desafios que vocês passam por assumir essa função, né? E qual é o ato, como é que vocês entendem também os benefícios? Porque às vezes a gente fala muito dos desafios e tem uma conotação muito pelo lado ruim da coisa, né? O desafio no sentido daquilo que nos atrapalha, mas aquilo que também nos faz crescer, né? Enquanto pessoas, enquanto profissionais, como é que vocês enxergam essa posição que vocês ocupam hoje? Quando eu fui para o meu primeiro emprego, como eu comentei, eu não sabia ainda ao certo o que é que eu precisava fazer ali. Certo. E apesar de ter essa virada de chave na universidade sobre como me comportar e precisar me comunicar, eu ainda tinha dificuldade de chegar nas pessoas e é um processo que a gente, enquanto engenheiro de produção, precisa, né? Questionar. Exato. Questionar, questionar, questionar para a gente conseguir as informações para poder, de fato, ajudar. E aí, eu fui criando isso e isso foi crescendo dentro da saúde e eu fui obrigada, vamos dizer assim, a dar conta de 9 estagiários Nossa, ao mesmo tempo. sim. Então, de fato, eu precisei exercer a liderança sem Ter sido ter sido preparada, preparada, né? exatamente. E aí foi um grande desafio. E eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, André, foi lá em 2017, no estágio da Brain, Sim. que a gente carrega isso até hoje, assim, eu acho que é uma base da agora Gabiô, né? Exato. É a gente ensinar, né? Você Exato. nunca se negou a ensinar, esteve sempre aberto pra gente, assim. E de demonstrar mesmo na prática como Sim. fazer, enfim, qualquer hora, qualquer momento. E eu carrego isso até hoje, assim, então é algo que ajuda muito a gente, sabe? E é isso, eu acho que a liderança, ela parte muito desse princípio, pra mim. Sim. Pra mim, ser líder é você ensinar, é você compartilhar e crescer e querer que o seu liderado cresça também, né? Perfeito, perfeito. E por isso que, assim, eu acredito muito que, como Renata falou, se você quer, você vai chegar, sabe? E eu não imaginava, de fato, Sim. que fosse chegar onde estou hoje, assim, de fato. Quando eu estava na saúde, como eu brinquei conversando com o Marlenton, eu disse, Marlenton, eu já prestava uma consultoria e Sim. voltado muito para o que eu aprendi com a Sim. Brain. Então, é isso. Eu acho que é a gente exercer isso todos os dias e entender que é o nosso papel, Perfeito, sabe? perfeito. E, enfim, É, Acho foi que, esse caminho, né? Foi esse caminho. E acho que Renatinho? tiveram dois pontos que ajudaram, assim, nesse desafio, né? Que são as referências que passam pela nossa vida. Então, sempre tive ali André como referência, Marlton como referência. Tive bons líderes também, Sim. nos outros ambientes em que eu passei. Então, observei muito, né? O comportamento, o como tinha disponibilidade para ouvir, o como queria ensinar. Então, tudo isso me ajudou. Mas meu maior desafio, assim, da minha vida toda É. foi em um dos nossos projetos, né, na área da saúde, que eu tive ali o desafio de estar à frente de uma gestão em um momento da pandemia, em uma Sim. clínica, né? Que tinha ali mais de 70 colaboradores. Então, tinha gente cuidar de minha avó, tinha Perfeito. gente cuidar do meu primo de, sei lá,
20 anos. Então, eu tive que fazer com que eles sentissem segurança em mim e me respeitassem enquanto uma figura ali que estava para ajudar, primeiramente, né? Porque nós já estávamos lá há um bom tempo, então a lógica era que a gente começasse a distribuir ali as equipes de forma correta, para que todo mundo tivesse a responsabilidade de exercer o papel no momento correto. Teve uma lógica confusa, porque era uma novidade, a pandemia era uma novidade, então todo mundo bastante angustiado. E o que é que essa menininha está aqui para me ensinar se eu já tenho tantos anos de experiência? Então, esse foi o meu maior desafio. Mas, voltando para o primeiro ponto, o fato de eu ter observado como André me ouvia, como Marlon me ouvia, como a gente tinha ali um suporte, né, que nem todo mundo vê isso, fez todo sentido. Para eu saber que para ser líder eu preciso ouvir, eu preciso entender o que aquela pessoa está passando naquele momento, eu preciso entender que não é o momento de eu dar um puxão de orelha, mas que esse momento vai chegar. Sim. Preciso entender que eu preciso entender que eu preciso. Preciso entender que eu preciso mesmo estar ali para ele, né? Sim. Disponível. Então, acho que deu para entender um pouquinho. Isso é importante. O que vocês me disseram me faz refletir sobre uma coisa que eu ouvi uma vez de um mentor, né? Meu, né? Uma pessoa que, assim como vocês, né? Que tiveram as referências e, enfim, a gente sempre fica ali feliz quando escuta, mas eu entendo que, da mesma maneira, eu também tive até hoje tenho, né? Na realidade, uma pessoa que, desde a época em que eu exerci o papel que vocês exercem hoje, eu também olhava para ele como sendo uma referência, né? E que até hoje se comporta como um conselheiro, né, da Gabiô. E ele, em uma última vez que a gente estava conversando, né? Eu estava em São Paulo com ele e ele disse assim, André, às vezes a gente fala muito sobre propósito, né? Propósito, e a gente tem que buscar um propósito, e esse propósito muitas vezes está ou pregado na nossa parede, ou de alguma maneira, enfim, a gente, vamos dizer assim, introduz esse conceito dentro da empresa e aquela coisa passa a se tornar uma coisa institucional. Só que eu tenho aprendido nos últimos anos, ele me dizendo isso, olha que interessante, que às vezes o propósito, a gente não busca o propósito, mas o propósito é que busca a gente, né? É ele que abraça a gente. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente não percebe isso. A gente acredita que a gente vai atrás de um propósito, na realidade o dia a dia vai nos levando, nos amadurecendo e daqui a pouco você está dentro de um ambiente onde você agarrou o propósito, não. Ele que te agarrou. Ele que olhou para você e disse assim, é você mesmo que eu quero que você continue fazendo isso, ou que pelo menos exerça esse papel, você tem exercido bem, tem gerado frutos, logo o propósito se apresentou para você, você entendeu a lógica, você aperta a mão dele e você passa a caminhar junto com. E isso é importante. Para mim foi um momento em que eu comecei a refletir bastante sobre a nossa capacidade em colocar, vamos dizer assim, juízo, né? Às vezes na cabeça da turma, que hoje ela já está sendo ajuizada por vocês, né? No ambiente de coordenação. E o que eu fico mais feliz é quando eu vejo muitas vezes o cliente falando, né? Tipo, André, eu queria uma Camille, eu queria uma Renata, eu queria uma Vitória, eu queria, sei lá. Ele vai citando a minha primeira linha assim como um aspecto de desejo. E o mais interessante é que ele acredita que a gente já sacou vocês assim do mercado pronto. Assim, tipo assim, rapaz, o processo seletivo é um processo seletivo muito bom, porque assim, no final das contas, é difícil encontrar esses profissionais assim no mercado. Assim, de fato é. E eles não entendem que existe um processo de formação. Não entra na cabeça da turma que existe um processo de formação. E que muitas vezes, quando ele não é exercido pela liderança de uma maneira, né, em que a gente consiga fazer essas réplicas acontecerem, o processo é insustentável, né? No final das contas, o processo não se limita ao documento construído, ao mapeamento feito, à caixinha com as setas, o indicador na parede, a missão ali da empresa e toda aquela conjuntura organizacional, ativo, processual ali, muito bem feito, mas por outro lado, não existe a liga, né? O que dá a liga, que muitas vezes a gente chama isso de propósito, que muitas vezes a gente chama isso de objetivo comum, enfim, qualquer palavra que a gente queira.
Mas o propósito nos abraçou de alguma maneira, né? O meu desejo lá atrás em querer fazer algo que pudesse gerar um resultado na empresa foi fruto também de eu ter vivenciado muito isso nos ambientes em que eu estava. Logo, eu não sei se fui eu que busquei esse propósito ou se o propósito olhou para mim e disse assim, poxa, quem é que vai dar continuidade? Porque o que eu olho hoje está saindo do mercado daqui a algum tempo. E ele já se diz saindo. Eu já começo a cantar para vocês, vocês já ouviram em algum momento isso, que eu tô chegando ao meu período de dizer assim, bom, agora é com vocês. Óbvio, eu vou exercer um papel um pouco diferente, ainda dentro, eu acredito, se não morrer amanhã, enfim. Mas a minha expectativa é que vocês deem continuidade num trabalho que vocês hoje estão extremamente envolvidos, para que, mais uma vez, o propósito que me apertou a mão lá atrás aperte a mão de vocês e vocês possam fazer com que outros passem a apertar, que vão dizer assim, olha, a minha líder, né, que me ensinou a fazer assim, assim, assado, me ensinou que ouvir era importante, estar presente era importante, ter tempo era muito importante, e vai exercer a mesma coisa que vocês exercem hoje, porque um dia ouviu e eu também exerci algum dia porque eu ouvi, e isso é muito importante. Então, a turma, a lógica empresarial que a gente atua hoje não entende, muitas vezes, que foi um processo de formação. Ninguém entende que são 5 anos, 6 anos. Ninguém entende. Acha que, tipo assim, com 3 meses está pronto, né? Não, 4 meses está legal, né? Tá show de bola, né? E acha que muitas vezes é o curso que determina. Porque eu sou engenheiro de produção, logo, eu consigo fazer exatamente o que esse povo faz aí. E não. Exatamente. Existe um componente comportamental muito bem estruturado, trabalhado, com limites, com responsabilidades, com falhas, com acertos, enfim, mas que tornam vocês quem são, me tornou quem eu sou, tornou a Gabi quem ela é, e a gente entende que tem muita coisa ainda mais por fazer, por aparar, né, as arestas, enfim, mas que eu fiquei feliz, né, na medida que vocês vão falando, isso vai ficando, isso acaba gerando aprendizado para mim. Diz, poxa, é uma coisa que elas falaram que vai caindo a ficha, assim, né? E vai traduzindo para mim como sendo o fruto de um resultado dessa caminhada.